temos Olha, pesquisa para o Elias Salgado. eu vou ficar sentada num lugar onde eu possa botar para carregar, porque ele descarrega rápido. Vamos falando, vai falando. Eu estou andando. Sim. Bom, então, assim, a gente está fazendo, então, uma pesquisa. Quem deu o seu nome foi o Elias Salgado. A senhora conhece ele diretamente? Conheço. Eu morava no Rio. Aham. E... Minuto. Alô? Pronto. Alô? Sentei para carregar. Ah, legal. Então, conheço, sim. Entendi. E o irmão dele, o Davi, mora aqui. Nós estamos sempre em contato. Entendi. Eu conheci, na verdade, eu conheço só por vídeo seu irmão mais novo, que é o Yehuda. O Yehuda Bendig. Isso, que mora nos Estados Unidos, né? Isso. Então, mas é só de vídeo, pessoalmente. Não, então, a gente está fazendo uma pesquisa, um trabalho, né, junto com o Elias, que é justamente esse resgate, né, das histórias marroquinas do Rio de Janeiro, no primeiro momento do Rio de Janeiro, desculpa, e o que a gente, e basicamente da sinagoga Sher Gemilut Hassadim, que eu imagino que a senhora frequentou. Muito. Meu marido sempre fez parte da diretoria, e em um ano depois eu fui presidente do departamento feminino, e eu tenho 4 filhas, e elas cresceram ali. Todos os sábados nós estávamos lá, e agora era uma equipe, tinha a Miriam Benjó, que é a esposa do Dr. Miguel Benjó, que ele foi presidente várias vezes, e eu e ela, sempre juntas, nós trabalhávamos, organizávamos festa de Purim, de Hanukkah, Seder de Pêssar. Eu saía com ela para comprar presentes, para angariar presentes. Então, éramos uma dupla, sempre. Entendi, que gostoso. Inclusive, eu e ela fazíamos uma Magbit Israel. Nós íamos, a princípio, nós telefonávamos e íamos de casa em casa, nos escritórios, e pedir. Até que depois resolveram fazer nas casas. A gente oferecia a casa e eles vinham, faziam as reuniões, mas sempre trabalhei pelo Magbit de Israel. Entendi. Só para a gente introduzir um pouquinho, antes da gente ir para a parte da sinagoga, que, claro, né, é o nosso foco, só queria saber um pouco da sua história. Obviamente, a gente tem a sua ficha preenchida, mas se quiser contar um pouquinho, então, onde nasceu, seus pais, porque, assim, vocês têm uma história no Marrocos, aí vocês têm uma história no Pará, uma história no Rio de Janeiro, então, se quiser só dar uma ideia para a gente disso tudo. O meu avô, Marcos Alves, ele veio de Marrocos, 1860 ou 70, não sei, direto para lá, para o Amazonas, e ficou trabalhando na cidade de Alenquer. O meu pai veio depois. Aí o meu avô casou com a minha avó, que veio de Portugal, Luna Benchaia. Ela veio de Portugal, pequena ainda, com os irmãos, e moravam lá. Eles casaram, tiveram 8 filhos. Então, quando meu pai chegou, vinham muitos marroquinos para lá, para o Amazonas, para trabalhar. E ele casou com a minha mãe, e aí o meu pai foi morar em Oriximiná. E agora, Oriximiná era uma cidadezinha pequenina, mas ele tinha uma fazenda lá em cima, bem longe da cidade. E foi lá que eu nasci. E depois disso, uns anos, ele voltou para Alenquer. Aí ficamos morando em Alenquer, mas o meu avô tinha negócio fora de Alenquer, feito
uma ilhazinha assim, flutuante. Ele tinha uma casa de comércio lá que ele trabalhava, e sexta-feira ele fechava, e por causa do Shabat. E assim, nos Haguins, ele ia para Lenquer, que era a cidade maior, e lá fazia as Páscoas, tinha os vizinhos que vinham todos. Agora, tinha uma tia, irmã da minha mãe, que ela não gostava dessa vida, ela sempre pensou mais alto, tia Flora. Então, ela conseguiu ir para Belém. Chegou em Belém, trouxe a família, inclusive eu. Meus pais ficaram morando em Alenquer, mas eu fui para Belém, ainda pequena, tinha 9 anos, 10 anos, e já estudei em Belém. Depois cresci lá estudando, depois casei, e o meu marido, Rubem Tobelen, os pais dele vieram de Marrocos também, mas ele já nasceu no Brasil. E casamos e fomos para Iquitos, no Peru. Olha Moramos isso, lá. eu nem sabia. Então, a senhora passou pelo Peru também. Deixa eu só interromper um segundinho, só para a gente entender, é um pouco confuso aqui. Essa, por exemplo, a sua avó que estava em Portugal, por que eles estavam em Portugal, essa parte da família? Não, a minha avó nasceu em Portugal. Aí ela e os irmãos vieram pequenos, com um tio, eles ficaram órfãos, e um tio trouxe eles para lá, para o Amazonas. Entendi, mas essa família da sua avó Luna era do Marrocos originalmente também? Olha, isso eu não sei. Quem deve saber é o Ildá. Entendi, Pode entendi. ser que tenha sido, sim. Ah, entendi. Família Benchaia, Benchaia, é. Então, quer dizer, Entendi. ela veio pequena para lá, para Lenquer, para o Amazonas. Entendi. Então, só para a gente voltar um pouquinho, Olha, os seus pais, eles casaram no Marrocos, é isso, né? o meu pai... Não, não, não. O meu pai veio de Marrocos jovem, quando tinha 19 anos, mais ou menos, assim, 19. Quando ele veio, vinham muitos marroquinos para trabalhar. Tinham uns que faziam bar mitzvah e viajavam, e vinham, porque uns mandavam dizer para lá, parece que a situação no Marrocos estava difícil, e eles falavam que aí no Amazonas tinha questão de borracha, tinha ouro, tinha muita coisa que podiam trabalhar e ganhar dinheiro. Então, eles vieram muitos, tem mais de 200 anos que falam dos marroquinos que vieram para o Amazonas. Então, veio primeiro meu avô, e depois veio meu pai, e ele casou com a minha mãe aí em Alenquer, aí no Amazonas. Casou aí e foi morar em Oriximiná, onde eu nasci. Entendi, entendi. Então, peraí, o seu avô veio primeiro, né? E aí ele veio em que época, então? Primeiro, 1800 eu não tenho aqui anotado, mas eu não sei se foi 870, 60, mais ou menos assim, quando Entendi. ele veio. E seu pai veio... Meu pai veio em já foi em 1890, quase 1900. Entendi, entendi, entendi. E aí, então, bom, aí tudo bem, né? A senhora nasceu no Pará, né? Em Em Oriximiná, depois foi para Oriximiná. Belém. Uhum. Aí de Tá. Belém, então, vocês Aí foram de para... Belém, nós casamos e fomos morar no Peru, em Iquitos. Entendi. E por que vocês foram para Iquitos lá? é Amazônia. Porque o meu marido, ele tinha um irmão trabalhava lá, tinha uma fábrica de pau rosa, e ele queria alguém para trabalhar no escritório, com inglês e tudo, e meu marido, ele convidou, e meu marido se animou, e nós fomos, casamos e fomos para lá. Entendi. E ficamos lá 3 anos e meio, mais ou menos. E lá nasceram as duas filhas mais velhas, nossas. Foi uma seguida da outra, a Esther e a Ruth. Nasceram lá em Iquitos. Entendi. Aí, Que época foi isso, mais ou menos? Então, vocês moraram no Peru, mais ou menos que época? 1958, 59. 58, bem 59. Aí voltamos para o Brasil,
Uhum. Ficamos ainda lá em Belém um pouco, e o meu marido foi para o Rio, alugou um apartamento, procurou trabalho, e aí nós fomos e ficamos morando no Rio. Uhum. 59, 60, mais ou menos. E ele frequentava a Shell já antes, antes ele morou no Rio, antes dele vir para casar. Ele morava lá. E voltou e continuou. Aí nós íamos para a sinagoga todo sábado e frequentávamos lá. E organizávamos, eu com a Miriam Benjó e umas outras, preparávamos as festinhas para Purim e Hanukkah, e inclusive fizemos ceder de peça. Eu e a Miriam saíamos para comprar louça, para ter tudo novinho, e organizávamos e fazíamos o ceder. Fazíamos bem, era muito, muito, comemorávamos muito todas as festividades com as crianças. Foi uma época muito, muito boa. E vocês ficaram no Rio até quando? Porque depois vocês foram para Israel, então. 1980. Ah, Viemos tá. Agora, em 67, 1967, eu recebi uma carta da diretoria da Shell, de Berta Benoliel, me dizendo que eu fui escolhida para ser a mãe do ano, lá da sinagoga. E isso foi comemorado num dia de Yom Ha'atzmaut, daqui de Israel. Foi até no ano 8 de maio de 67, foi a data do Yom Ha'atzmaut, e então foi bem comemorado, foi muito bonito. E a senhora tem documentos falando sobre isso? Eu tenho sobre o quê? Não, sobre então, quando a senhora foi escolhida mãe do ano, né? A senhora tem documento? Eu tenho a carta da Berta. A gente tem interesse, se puder depois mandar para a gente digitalizar. Compartilhar. Tá. Eu mando como? Eu faço uma foto e mando pelo WhatsApp? Pode ser, pode ser. Nossa, essa é super interessante. Tá bom, eu faço isso. Não sei se a Miriam quer falar alguma coisa, ou Miriam, a gente vai para a segunda parte, então, da vida. Eu acho que era bom realmente ver a segunda parte em relação à casa, a vida judaica, o que se comemorava, como que era a comida. Aonde? Em casa, em particular. Na casa da senhora, dos pais da senhora. Sempre comemoramos. Desde quando nós éramos pequenas, que morávamos em Alenquer, lá no interior, que não tinha nada. Não tinha vizinho judeu, não tinha ninguém. Mas em casa, sempre o Shabat, fazendo kiddush, velas, e um Shabat normal, de judeus. E comida, procurava o kasher dentro do limite, como se podia, era tudo assim. E em Belém a mesma coisa. Quando ia meu avô, quando a minha tia levou a família para o Rio, para Belém, o meu avô foi ser shaliach na sinagoga lá de Belém, Sha'ar Shamayim. É uma sinagoga grande que tem em Belém, não sei se vocês já ouviram falar, uma sinagoga muito bonita, uma sinagoga grande com cúpula. Então, meu avô foi shaliach chama. E ele que rezava no Sefer e tudo. E eu frequentava toda a sinagoga, ia em todos os haguins, frequentávamos. E casa cachê, casa simples, tudo simples, não como agora aqui em Israel, que é tudo exagerado, ou é Hiloni, ou é Dati. Não, era dentro dos, como se diz, vivíamos judeus guardando a Massorati, como se diz, tradicionais. E vocês falam, bom, eu sei pelo Iodá, né? Mas imagino, vocês falam Akitia, né? Olha, nós sabíamos um pouco, porque
O papai, ele veio de Salé, e lá não falavam Raquitia, parece que francês que falavam, lá em Salé. Achava quem é de Tetuã e de não é outra cidade? Tanger, né? Tanger? De Marrocos, Tetuã e... E Tanger? Pode ser Tanger? Tanger, esses é que falam mais Raquitia. Eu tenho uma senhora que mora aqui, uma amiga minha, ela veio de Marrocos, foi primeiro para a Venezuela, depois ela veio para cá. Ela não fala hebraico, ela só fala espanhol. Então, nós somos muito amigas, ela é mais velha que eu. E tudo que tem, eu falo para ela, eu aviso para ela. E ela sabe Raquitia, e ela fala. Então, a gente, quer dizer, aí eu já esqueci um pouco, sei algumas palavras, alguma coisa que a gente ainda usa. Mas lá em Belém que se usa mais a Raquitia. Lá se usava mais. Mas então, só para entender, quer dizer, na verdade, então, originalmente, como a sua família do Marrocos é de Salé, eles não falavam Aquitia. Então, o Aquitia que vocês falam, ou pelo menos que o... Aprende lá em Belém, lá de Belém, de Belém, da comunidade de todos, sempre se falava. Entendi, isso é bem interessante, entendi. E aí, em Israel, agora só curiosidade minha, em Israel, a senhora vive numa comunidade também, de certa forma, com os marroquinos, ou não tem muito isso? Não. Nós, quando chegamos aqui, eu e meu marido, nós viemos para como se diz, um local de Olim Hadashim. Morávamos num prédio de Olim Hadashim. Ficamos lá uns meses, quase um ano ficamos. Mercado Quilitá. Depois, quando terminou, nós procuramos casa, aí alugamos uma casa em Batiam. E morávamos lá em Batiam, eu e meu marido. A Silvia, a minha filha menor, que ela veio conosco, ela foi para um kibutz, e lá ela estudou, lá ela fez o Ulpan, e depois ela foi para a Universidade de Bar-Ilan, estudou, ela se formou em Ovedet Social, assistente social. E essa é a menor. A maior ficou no Brasil, ela não veio conosco. A segunda, a Ruth, veio com o marido uma semana antes e foi para o Kibbutz Prohai. Minha família morou lá também. Eles moravam lá. E a terceira, a Débora, foi a que veio primeiro para cá. Ela veio e depois ela casou com um do Rabat. E quando foi uns anos depois, ela se separou e ela teve um filho, o Eitan, filho dela. E ele cresceu com ela. Aí ela depois voltou para o Brasil e casou com o Reinaldo Reutemann, casou e tem outros filhos, tem a Ilana e o Rafael. E o Eitan mais velho casou, já tem 2 filhinhos, já está aqui em Israel, já mora aqui. E os filhos, e ela voltou para o Brasil, ficou lá, mas os filhos já vieram, já estão todos aqui, e eles vieram agora, tem uns 2 meses que eles fizeram aliado de segunda vez, a Débora com o marido, já moram aqui em Israel também. Então, na verdade, a senhora só tem uma filha no Brasil? Não tem mais, era só ela, a Débora que estava, ela já veio. Reunido. A mais velha que não veio conosco, ficou, mas já tem 12 anos que ela está aqui. Entendi. Que bom, então estão todos em Israel agora. Estão todas aqui. São 4 mulheres, né? É isso? 4 mulheres, Então, quando nós chegamos aqui, morávamos em Batiá e procuramos trabalho. E eu encontrei trabalho no Ministério do Interior, em Tel Aviv. E eu trabalhei lá 17 anos, até que me aposentei. E foi um período muito bom, eu gostava muito, todos gostavam de mim também. E que legal. Foi bom.
Que legal. Então, voltando um pouquinho para as nossas tradições e tudo mais, né? Então, se a senhora quiser comentar um pouquinho, então, antes de entrar na sinagoga, a gente já vai entrar dos dados da sinagoga, mas um pouquinho, então, dessas suas lembranças, então, e aí, claro, quando a gente fala casa, são várias casas, né, em vários lugares, mas, por exemplo, as comidas, quiser contar um pouco sobre isso, suas outras lembranças, tradições da casa ou das casas. Sim. Nós tínhamos as comidas típicas. Agora, por exemplo, perto de Kippur, a minha avó, a minha mãe, eles faziam uma comida chamada amoronia. É uma comida que frita a cebola, frita a berinjela, rodelas de berinjela e galinha, e depois a gente arruma na panela as camadas, primeiro cebola, aí põe açúcar e canela, depois berinjela, açúcar e canela, depois a galinha, e outra camada, assim, por camadas, e depois eu botava um pouco de caldo de galinha, e vai no fogo lento, cozinhando aquilo, lento, 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 fica feito um doce, fica uma coisa deliciosa. Isso é amoronia. É incrível que é um prato tão pesado, mas é feito especial para Kippur. Mas ninguém, só depois, quando quebrava o jejum, é que a gente prova um pouquinho daquilo, mas já era tradição, sabe, de fazer isso. As feijoelas também, sabe? Conhece feijoela? Sim, de nome, de pesquisa, né? Nunca comi. Feijoela é aquela massa comprida que a gente frita enrolando. Enrola, vai enrolando. Isso também eu fazia. E sopas de galinha, e para chabear, fazer a lentilha, coisas assim. O resto, tudo normal. Feijão, feijão preto com arroz, bife, tudo assim. Entendi. E falando, então, um pouquinho da sinagoga, né? Falando da Shell, né? Bom, então, Sei. assim, pelo que eu entendi, quer dizer, no interior, quando a senhora nasceu, obviamente não tinha sinagoga, né? Não, não tinha nem judeu lá Não na tinha nem cidade onde eu judeu, moro. exatamente. E aí Não, depois eles em Belém. tinham espalhados, sabe? Cada um num povozinho, tanto que quando chegava perto das Páscoas, o meu pai, o meu avô, eles mandavam uma cartinha chamando. Aí eles vinham. Aí meu avô tinha até Sefer Torá lá na casa, lá na casa de Alenquer, ele tinha tudo preparado para fazer as Páscoas. Então vinham esses vizinhos do ao redor e faziam as Páscoas, faziam os raguinhos já na casa dele. Entendi. E aí, então, em Belém, a Shara Shammai, né? Sim. Quando você Lá em foi Belém, Shara Shammai, tem outra sinagoga, tem a Eshel Abraham. Eshel Abraham, e tem a do Rabat também. Sim, Agora são 3. entendi. E aí, então, no Rio, foi sempre a Shell por causa do seu marido, né? Sempre a Shell. Sempre a Shell. Era só lá que nós íamos. Então, se a senhora quiser contar um pouco, por exemplo, se lembra dos rabinos ou dos Hazanim que passaram, enfim, quiser contar um pouco, então. Primeiro, nós tínhamos o rabino Abraham Anijar, a esposa dele, Dona Ouro, tinha uns filhos, e ele era um rabino muito querido, muito bem. E eu me lembro dele ensinar as meninas para fazer bat mitzvah lá na sinagoga. Me lembro da Esther ainda fez. E ele ensinava músicas e tudo. Isso na época do rabino Abraham. Depois ele faleceu, e aí veio o rabino Ben Zaken, que ele é irmão da Sarita. A Sarita Levi, casada com Samuel Levi, um casal muito simpático. Samuel também foi presidente da sinagoga, e a Sarita muito
uma pessoa muito, muito simpática, muito chegada. Ela também trabalhava com a gente nas reuniões. E eu tenho contato com a Sarita, a gente se fala por telefone. Ela está lá no Rio. Entendi. E a senhora falou da sua filha que fez Bat Mitzvah lá, as outras filhas também? Não, eu acho que não, porque depois que ele faleceu, eu não lembro muito bem. E depois veio a dona Arifka, que era da Mirlalá de Teresópolis. Sabe que lá em Petrópolis tinha a Yeshivá. Sim. Yeshivá de meninos. E a esposa desse Raz Benjamin, dona Arifka, ela fundou lá em Teresópolis para as meninas, era uma Mirlalá. Então, ela veio em casa convidar as minhas filhas menores. Naquela época, elas eram garotas. E para ele, elas não estavam em casa. Eu disse, olha, dona Arifka, eu tenho a impressão que elas não vão querer ir, porque não são religiosas assim para ir. Ela disse, não importa, deixou o folheto e disse, eu vou telefonar. Quando é que elas voltam? Elas estavam de férias na casa de uma amiga em Teresópolis. Aí eu disse, amanhã elas estão de volta. Tá bom. Então ela telefonou. Quando Silvia e Débora chegaram em casa, que viram aquilo, se animaram todos. Eu quero. Queriam e foram para Mirlalá. E eram meninas que iam para a praia de biquíni e tudo. Eu digo, o que elas vão fazer? Mas foram e adoraram. Ficaram, acho que quase 3 anos lá, estudando e adoraram. Foi um tempo muito bom para elas. Que legal. E aprenderam muita coisa sobre as tradições e as religiões. É isso. Entendi. Mas as meninas, as suas filhas frequentavam também a Shela, então? As 4 frequentavam? Sim, Todos desde vocês, né? pequena. Claro, claro. Elas eram pequenas, eu ia, levava todas. Íamos. E ainda falando sobre a Shell, eu sei que a sinagoga ela já funcionou em vários endereços, né? Quando vocês frequentavam, era esse endereço atual, é isso? Claro. Aí, isso aí já está, desde 1950 que está nesse prédio. Agora, inclusive, eu encontrei um livrinho, foi o professor Rubem Azulay que escreveu sobre a vida da Shell. Vocês não têm isso? A gente tem alguma coisa, Miriam, não sei se a gente tem esse, será? Mas eu acho que não, seria ótimo se pudesse passar, não sei se tirar foto, pelo menos para mostrar qual que é. Pede para o menino, para o Salgado, para ver se ele encontra lá na Chelsea. É um livrinho, eu vou fazer foto e mando para vocês. É sobre, o professor Benzulay escreveu sobre a vida da Shell. Então, ele conta desde quando começou, 1800 e... não lembro bem agora para dizer, 1800 não sei quanto, que começou com reunião de homens. Naquela época ainda não podia ter culto aberto, era só católicos. E foi, até que resolveram fazer, então fizeram uma união israelita financeiro, de ajuda ao próximo. Quer dizer, começou assim, que era para dizer que eles iam, isso aí era para ajudar os judeus que estivessem necessitados, essas coisas. Mas, no fundo, era para que se reunissem. Mas e aí começou isso, foi, e tem aí nesse livro tem vários endereços onde funcionou a Shell. Quer dizer, foi a primeira sinagoga do Rio de Janeiro, a Shell Gemilut Hassadim. Então, a sinagoga, a gente sabe, pelo que a gente leu, que ela, enfim, a fundação dela, então, é cheia de histórias, né? Mas, em parte, que ela teria sido fundada por gente da Alsácia-Lorena e depois entraram os marroquinos, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Mas, do seu ponto de vista,
nos últimos anos, né, nos anos que a senhora frequentou, ela é uma sinagoga basicamente dos marroquinos, né, com alguns outros agregados. Marroquinos vieram, muitos marroquinos que vieram para o Amazonas na época, depois vieram para ficar em Belém, de Belém vieram para o Rio. A maioria ali é marroquino, a maioria. E outra pergunta que a gente tem também, então, pelo que a gente escuta, a maioria também são marroquinos que foram para a Amazônia e da Amazônia para o Rio. Mas existem marroquinos que foram direto para o Rio também? Tem. No final, quer dizer, há uns anos atrás, eu já estou aqui desde 80, mas antes disso, não sei se foi em 60, não sei quanto, vieram marroquinos diretos de Marrocos para o Rio. Por exemplo, esse Samuel Levi, o Sami Anijar, e tinha tem outros nomes que vieram de Marrocos direto para lá para a sinagoga, para ir para o Rio e frequentar aí famílias que vieram, essa da Sarita Levi, que é do Samuel Levi, que eles vieram. Entendi. Mas então sempre mais recentemente, eu digo, nos anos 60, vamos dizer assim, quer dizer, anterior a isso, diria que quase todos da Amazônia, né? Da Amazônia, que vieram. Agora, só uma pergunta, né? A senhora falou do departamento feminino. Tinha algum grupo de jovens, ou como que os jovens frequentavam? Eles se conheciam, interagiam? Olha, tinham jovens que frequentavam e a gente sempre procurava fazer alguma coisa para chamar para ver, mas não sei se ajudava muito. Mas sempre tinha jovens que frequentavam a sinagoga, mas não tinha assim um grupo, uma coisa organizada. Tinha o departamento feminino e tinha o departamento lá da Shell, que era dos homens, tesoureiro e essas coisas. Entendi. Uhum. E sobre a Hevra Kadisha, é que vocês chamam de Hevra, é isso? Hevra Kadisha. Sim. Então, e também tinha uma Hevra Kadisha separada da comunidade? Não, tinha a Hevra Kadisha e tinha sempre alguém da Shell que fazia parte como até hoje tem, faz parte da Hevra Kadisha. Uhum. Sempre tem representante da Shell lá. Uhum. Entendi. A senhora tem alguma foto da sinagoga, além de que a senhora comentou, do Bat Mitzvah, do documento? Alguma foto da sinagoga, alguma foto de vocês na sinagoga, ou mesmo de família? Olha, que possa fazer parte? Eu sei que eu tenho que procurar. Eu sou uma balangadista de maior. A gente tem tempo. Eu sei que eu tenho. Eu vou procurar, vou ver se eu encontro. Tem outras coisas. Muitos que vieram de lá da Shell, que vieram para cá, para Israel. Por exemplo, tem a Baby Ben-Shimol, a Raquel Ben-Shimol, que ela mora em Jerusalém. E tinha a Ângela Greenplast, do Bernardo, e também que mora em Jerusalém. Ultimamente a gente não tem se encontrado, mas antes, há 10 anos atrás, ou mais, 12, nós, todo Simchat Torá, nós fazíamos um encontro, não o Simchat Torá, depois, lá em Jerusalém, nós íamos para um muro e em frente tinha um local que eles enchiam de mesas de cabana, como é hoje? Não é Shavuot, eu estou com a cabeça que eu... Sukkot. Então, Sukkot. Aí, de Sukkot. Aí, cheio de Sukkot lá. Então, eles tinham um açucar enorme e cheio de mesas. Então, nós íamos, já estava marcado,
todo ano, naquela data, às 10 horas da manhã, nós estávamos lá. Uma levava toalha, outra levava rala, vinho e bolo, essas coisas, e a gente se encontrava lá. Então, eu tenho algumas fotos dessa de nós nos encontrarmos lá na Sucar. A Baby, a irmã dela, e outros que vinham de lá, que eram da Shell. Então, todo ano encontramos aí. Ultimamente não se foi mais com a corona, e antes disso começa a ficar mais velha, já é mais difícil para sair, para andar. Mas eu tenho alguma foto também dessas. Eu vou ver e eu mando para vocês. Interessante. E a senhora diria, então, que saindo do Rio de Janeiro, quer dizer, indo para Israel, de certa forma, esses costumes costumes marroquinos, assim, ficaram um pouco de lado? Assim, fiquei pensando se, chegando em Israel, vocês, enfim, assim, foram introduzidos... Não. Continuamos a mesma coisa. Eu digo que eu sou uma marroquina mesuífe, falsificada, porque muita coisa eu não sei. E quando a gente chega aqui é que vê, que fala com as marroquinas, que eu não sei muita coisa. Mas está no sangue, né? Então, mas continuamos, procuramos sinagoga onde é de marroquino melhor. E o tipo de comida, aquelas coisas que a gente costumava fazer, continua a mesma coisa, mesmo tipo de vida. Entendi. Mas vocês se dão com os marroquinos que vocês não conheciam, ou vocês ficam entre os marroquinos brasileiros, vamos dizer assim? Não procuramos marroquino, não procuramos. Onde nós moramos, quem está perto, a gente se dá. E também, quando se chega aqui em Israel, que começa a trabalhar, eu saía de casa antes de 7 horas da manhã. Já voltava às 5, 5h30 às vezes. Tinha dias que de lá eu já emendava com meu marido, ele também trabalhava, aí a gente saía, se encontrava, eu já voltava de noite. Nem tem tempo para estar procurando nada. Chega Shabbat, está em casa, sabe? Então, não tem tempo para estar procurando vizinho nem. A gente se dava, se falava e tudo, mas não se procurava de especial quem é marroquino ou não. Entendi. Miriam, você quer perguntar alguma coisa? Se tem alguma história que a dona Miriam, se a senhora quisesse contar a mais em relação à sinagoga, em relação aos costumes, alguma lembrança especial de alguma história que tenha marcado? Olha, morava lá antigamente, antes, quando a sinagoga ainda... Agora já teve reformas, ela está bonita, bem organizada e tudo. Mas antigamente tinha um salão, e atrás do salão tinha um quarto, uma casinha que morava a Dona Raquel. Dona Raquel, acho que era Cohen o nome dela. A filha Alegria e um filho Meir. Essa dona Raquel preparava salada de pimentão com tomate, que até hoje se fala nessa salada. Então, sempre quando faziam qualquer almoço, ou qualquer jantar que qualquer coisa, tinha salada e Shabat. Ela fazia para o Shabat. Depois do Kiddush, sempre tinha uma saladinha. Essa salada é famosa, a salada da Dona Raquel, é pimentão assado, descascado com tomate. E hoje em dia, eles fazem lá na Shell, todo sábado, depois do Kiddush, mesa arrumada, todo mundo desce, mas tem almoço mesmo, almoço. E a salada da Dona Raquel está lá. Impressionante. E eles fazem comida, carne, galinha, o que for, feijão. Todo sábado eles têm agora. E me disseram que tem até sexta-noite. Quer dizer, quem quiser não precisa cozinhar para o Shabat. Vai sexta-noite para a sinagoga, quando termina tem o jantar, e no sábado, depois tem o almoço. Isso
Ela lá na Shell é impressionante, é muito bem, é uma coisa bem marcante. E essa dona Raquel já faleceu há muito tempo, ficou a filha dela, não sei se ainda está viva, Alegria, não tenho, que ela continuava, mas elas ensinaram, e tem a cozinha lá, que preparam toda a comida. E agora, outra coisa, quando tinha casamento, lá na Shell, quando alguém vinha se inscrever, pedir, ia ter casamento, tinha o coro da sinagoga, que eles incluíam no preço lá o coro, e nós cantávamos no coro, que era a maestrina Cime Salgado. Então, ela que nos ensaiava, e no dia do coro nós íamos. Eu cantava a Gimol Ben Shimol, a Baby, e as minhas filhas também iam e cantavam. Então, todas nós cantávamos no coro da Shell. Era uma coisa, sabe? Para a gente era uma alegria que nós estávamos cantando no casamento de alguém. Então, era lá em cima, na sinagoga, lá em cima tinha um quartinho com piano, e era de lá que a gente cantava. Coisas assim que eu lembro. Que legal. E aí eram, vamos dizer, partes da reza, em hebraico mesmo, né? Não a Kitia. Como? Não, o coro fazia parte da liturgia, vamos dizer, do casamento, em hebraico mesmo. O casamento tinha em hebraico, tinha em português também. Ah, tá. Tinha. Tinha aí a Kitia também? Não. Não Não. tinha. Não tinha Uhum. Raquitia. Entendi. Não, eu fiquei pensando, né, se o casamento marroquino seria diferente. Não, era casamento, não era de marroquino. Quem frequentava lá vinha e pedia para marcar. E depois a sinagoga é uma sinagoga bonita, que disseram que é uma cópia de uma que tinha em Portugal. E ela tem uma entrada, então tinha gente que vinha casar lá só porque a sinagoga era bonita, sabe? Tem a entrada, tem a parte das... Vocês conhecem a sinagoga? Eu não conheço. Então, eu morei, olha que incrível, eu morei em Botafogo agora, mais ou menos recente, né, por causa do trabalho do meu marido, antes da pandemia, né, por 2 anos, morava em Botafogo, na Eduardo Guinle, porque as minhas filhas estavam no Liesen, né, em Botafogo, e não conheço, assim, eu sei que várias pessoas do Liesen frequentavam a sinagoga, eu sei que amigos das... sinagoga. É bonita, ela é pequena, mas é bonita. Em cima tem a escada, a gente chega, tem escada de um lado e de outro, tem a entrada, a parte de baixo dos homens, e tem outra, de lá tem outra escada que vai para cima, tem as mulheres. Então, as mulheres ficam de um lado e de outro, em cima, ao redor tá assim, tem a parte das mulheres. De lá a gente vê os homens. Então, quer dizer que aí eles entram no meio, fazem um tapete, uma coisa, os noivos entram direto ali. Então, é uma coisa bonita. Eu me lembro de pessoas de virem que nem eram da Shell, vieram por causa que a sinagoga era bonita e queriam casar lá. Isso eu me lembro anos de ter um assim. E fiquei pensando, então, a sinagoga ela é conservadora, tá certo? Mas ela não é Rabat, né? Não é Rabat. Ela mantém as tradições de famílias que vieram. Sim. Aí é ótimo, né? E aí, o Rabino Benzaquem é tradicional, é religioso, guarda um Shabbat todo. Entendi. E aí é só assim, fiquei pensando, tipo, assim, na sua opinião, qual é o futuro dessa sinagoga? Quer dizer, como é que as pessoas que frequentaram veem, ou não sei, com preocupação ou não, né? Quer dizer, a manutenção dessas sinagogas, a manutenção dessas tradições, como é que a senhora vê esse futuro, vamos dizer assim? Eu acho que tem um futuro bom, que vai continuar a mesma coisa, como sempre foi. Sempre bem frequentada.
E, inclusive, numa época, vinha uma família, até ela escurinha, e disseram que ela não era, mas que se converteu, não sei o quê, que queriam vir para Israel. Eu nem sei, porque depois eu não fui mais e não vi. Mas, quer dizer, a sinagoga aceita. Quem vem... Mas eu acho que tem um futuro bom, porque tem frequência boa. Eu sempre pergunto como é que está. E tem a época da Ilulá de Rebi Shimon, que fazem na sinagoga, Rebi Shimon Bar Yochai. Como que comemora? É agora em maio, a Ilulá. Então, é assim, comemora que cada um manda um presente, doa uma coisa, e na hora fazem leilão sobre esse artigo. E a verba é revertida para ajudar para as necessidades que tem, para a sinagoga ou ajudar alguém, não sei como é. E eu me lembro, na época que nós morávamos lá, eu ajudava também nisso, de organizar, fazer aqueles tablets com os nomes e número de cada prenda, saber quem doou e quem comprou e botar o valor que é para depois fazer a cobrança. Eu me lembro, naquela época eu trabalhava nisso. Hoje em dia eles fazem computadorizado e tudo. Aí, depois que nós viemos para cá, para Israel, o meu marido sempre mandava um talit para o leilão. Bonito. Todos os anos. Depois que ele faleceu, eu continuo mandando. Eu e a minha filha se preocupa de comprar para a gente mandar. Antes, a Débora morava no Rio, mandava para ela, ela levava para a sinagoga. Me lembro mas todo mundo já sabe, e eles esperavam esse talit. Um ano, nós mandamos, o correio atrasou, e avisaram que estava a caminho. Então, chegou o dia da Ilulá e a Débora falou, olha, o talete está a caminho. Ele não chegou ainda, mas ele vem, vai chegar. Pois alguém comprou, sem ver, sem nada. E quando chegou o talete, ela mandou entregar para ele. Porque eles gostavam, sabe? Um talite, uma coisa de Israel. E é assim. E nós continuamos com esse costume, sempre mandamos. Essas ações acabam tendo ligação com o próprio nome da sinagoga, né? De Shelmilut Hassadim, que Uhum. dos Isso. atos de bondade, né? Uhum. Mais algum detalhe que a senhora gostaria de comentar em relação à sinagoga, a vida de vocês, a vida em Belém, em Alenquer? Não lembro muito. Não, está ótimo. Eu acho que a gente agradece muito, né, da senhora ter disponibilidade, da gente ter podido conversar. Pois é, eu peço desculpa pela dificuldade. Você sabe que eu tentei, eu tenho um tablet também, que eu quase nem uso. A minha filha disse, mãe, quem sabe põe no tablet. Eu tentei abrir o Zoom, comecei a passar os dados daqui para lá, ele não aceitou. Então, aí, no computador também. Mas difícil para mim, é difícil. Você Não, sabe, ótimo. eu tenho computador, eu uso para essas coisas, mando Facebook, essas tuiotas que a gente faz. Eu não, telefone também, mas essas coisas. Olha, aquele documento que você mandou, eu não consegui escrever uma letra. Eu fazia tudo, a letra não saía. Não. Aí eu falei com a Esther, eu disse, Esther, o que está vendo que eu não consigo escrever nada? Ela disse, que a senhora não tem esse programa. Aí eu mandei para a Esther, e a Esther que mandou para vocês. Sim, Agora, a gente recebeu. a autorização, ela botou lá no computador, eu em casa imprimi, escrevi à mão, e digo, agora tem que mandar para o meu Gmail. Sim. Eu fui,
eu vi aí embaixo, pedi para um que trabalhar. Eu digo, olha, agora você vai fazer foto disso aqui, vai mandar para o meu Gmail. Aí ele fez isso, mandou, aí que eu mandei para vocês. Não, deu Quer dizer, certo, tá ótimo. Tá certo, ótimo. mas são coisinhas que para mim não é fácil. Na minha idade, mexer com tanta coisa. Mas estamos conversando, está sendo ótimo. Pois é, está ótimo. Mas deu tudo certo, não? A gente agradece muito, é muito rico tudo isso, para a gente é super importante, a gente está muito feliz, né, desse projeto aí também, de participar, né, desse projeto. Sim. É muito interessante, realmente. Eu vou ver se eu lembrar de alguma coisa, mas depois eu falo para você. Ótimo. E a hora que a senhora encontrar as outra fotos... coisa que nós fazemos, eu e a Miriam Benjó, nós duas sempre estávamos juntos. Tinha um que dizia assim, eu tenho medo quando essas duas Miriam se aproximam, porque já sabiam que era para pedir dinheiro. Então, e nós fazíamos uma gbit para Israel, porque foram lá e pediram, então lá da Shell, eram nós duas. Nós íamos em casa, de porta em porta, para pegar dinheiro e para mandar. Era um trabalho, tempo de guerra, então, o que a gente fazia e ia e saía. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Isso é que é importante. É verdade, é verdade. Não, com certeza. Não, a gente agradece demais, super importante mesmo, e, bom, a gente fica em contato, né, o que a senhora... Tá bom, qualquer coisa também, vocês podem ligar e vamos ver o que eu puder, que eu souber de mais alguma coisa, eu aviso. Tá ótimo. Muito obrigada, dona Miriam. Obrigado, e desculpa a trabalheira que eu dei. Foi ótimo. Imagina, e Hag Sameach, se a gente não se falar, né? Hag Sameach. Quer dizer que vocês duas moram em São Paulo? Nós duas. Sim, eu conheci o Elias eu fui para um congresso no Rio antes da pandemia, e daí a gente se conheceu pessoalmente, depois online, né? Eu e a Miriam várias vezes, a gente está, né, trocando, enfim, ideias aí já há um tempo. Participamos né? do Congresso de Estudos Judaicos com ele. ano passado. E agora, na verdade, eu tô indo para Israel, vai ter o Congresso de Estudos Judaicos em agosto. Ah, que bom! E o Elias está indo também, a Miriam, quem sabe a Miriam se junta aí em algum momento. No primeiro momento, não. Mas aí se der... Telefona, quem sabe a gente se encontra. Vai ser ótimo. Não, então, como eu vou estar com o Elias, o pessoal dele, vai bastante gente também, né, do lado dele e tal, quem sabe dá certo que a gente faz esse encontro lá, né? Entrevista pessoal. Tá bom. Obrigada. Então, obrigada. Saúde. Tchau, tchau. Para todos nós. Obrigada. Obrigada. Um abraço. Obrigada. Tchau.